Senhor Jesus. Quero glorificar a Deus pela sua vida, pela oportunidade que o Senhor tem concedido-nos de nós estarmos reunidos na sua maravilhosa presença. Quero compartilhar convosco neste momento alguns versículos da Palavra de Deus, na carta do apóstolo Paulo aos irmãos, que está em Filipos. Paulo diz no versículo 3, no capítulo 1, na carta aos Filipenses, Paulo diz: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria e súplica por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. É importante que o apóstolo Paulo, quando ele se reporta a esta igreja, nós vamos observar que ele se reporta com um carinho especial por aqueles irmãos, por aquela igreja de Filipos. Foi uma igreja que nasceu realmente no coração desse apóstolo e em meio a algumas circunstâncias adversas, eu posso usar esse termo, quando Paulo, em Atos capítulo 16, nós observamos, quando ele está na cidade de Filipos, que ele repreende aquele espírito de adivinhação daquela jovem, daquela mulher, e em seguida eles apanharam em praça pública, foram arrastados, foram encerrados na prisão, e logo depois veio a convenção do carcereiro, e ali estava nascendo uma igreja. É por isso que Paulo diz que dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Paulo, ao recordar daqueles irmãos, e aqui essa carta é uma das cartas da prisão, e Paulo, quando escreve esta carta, ele diz que dou graças a Deus por tudo que recordo de vós. Observa que o sentimento de Paulo por aquela igreja é realmente um sentimento de amor, de carinho, por aqueles irmãos, por ele entender que tudo aquilo que ele tinha pregado, aquilo que ele tinha ensinado, os seus esforços pelo crescimento daquela igreja, pela existência daquela igreja, pelo cuidado no discipulado que teve ao introduzir naqueles irmãos o Evangelho. E é importante que Paulo ele se alegra porque ele está recebendo notícia de uma igreja que compreendeu a mensagem do Evangelho. Aquela igreja ela compreendeu o propósito de Deus na vida daqueles irmãos. E isso era motivo de Paulo de recordar-se daqueles irmãos e com alegria e dar graças a Deus por eles ter tido esse entendimento, essa compreensão. Mesmo Paulo estando preso, aqueles irmãos não deixaram de exercer o que aprenderam. E o importante de tudo isso é que eles demonstram isso nas suas atitudes. Eles demonstram isso em ações, contribuindo, colaborando com o apóstolo, levando
donativos para que ele tivesse, mesmo na prisão, condições de estar divulgando o Evangelho. Porque nós vamos observar que algumas cartas do apóstolo Paulo foi escrita na prisão. E essa aqui é uma. Nós vemos Filemon, é uma outra carta que ele escreveu nas prisões, ou na prisão. E nós vamos observar que Paulo, ao receber notícia desses irmãos, ele se maravilhava. E uma coisa importante que ele diz que fazendo sempre com alegria e súplica por todos vós, em todas as minhas orações. Os historiadores dizem que Paulo era um homem que orava muito. Paulo, ele constantemente ele estava em oração. A sua vida era uma vida de oração. É por isso que ele diz constantemente. Isso é uma denúncia e uma prova que Paulo constantemente estava orando a Deus. E nas suas orações e súplica, ele estava apresentando a igreja, os santos, os eleitos, para que aquilo que eles tinham recebido de Paulo, recebido do Senhor através de Paulo, não viesse cair no esquecimento, mas viesse frutificar. E é por isso que ele diz que sempre dava graças a Deus, e com alegria, fazendo isso sempre com alegria, e súplica por todos os santos, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Paulo diz, vocês têm colaborado comigo no Evangelho, desde o primeiro dia. Eu vou simplificar, desde o dia que nós nos encontramos, e a referência nós vamos observar em Atos 16, quando Paulo expulsou aquele espírito daquela jovem, a convenção do carcereiro, ali está nascendo uma igreja. Então Paulo diz, desde o primeiro dia que vocês ouviram o Evangelho, então desde o primeiro dia vocês têm sido os colaboradores. Vocês têm colaborado comigo, vocês têm estado comigo. E o importante é que eles não desistiram por causa da prisão, mas Paulo diz, olha, desde o primeiro dia até agora, até o exato momento, vocês têm colaborado, cooperado comigo. E Paulo diz, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa, na confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Olha que maravilha que Paulo está declarando aos irmãos, que ele tem estado com ele, cooperando, colaborando com ele, seja nas algemas, como ele mesmo. Isso é justo, que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração. E ele diz, seja nas minhas algemas, seja na minha defesa, na minha confirmação do Evangelho, e na confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça. Porque Paulo diz, eu estou certo. Paulo, ele tinha certeza, ele tinha convicção daquele que começou uma boa obra em nós, neles, nos irmãos de Filipos, ele há de completar até o dia de Cristo. Então, quando Paulo diz, estou certo, nós vamos observar que essa palavra, estou certo, traz-nos ao entendimento, tanto nosso quanto de Paulo, que ele tinha certeza, ele tinha convicção em quem ele realmente tinha depositado a sua confiança. E aquele a quem ele depositou a confiança, ele era fiel para cumprir, ou ele é fiel para cumprir.
Então Paulo ele tem um entendimento que aquele que começou a boa obra nos irmãos, ele ia completar até o dia de Cristo. E é por isso que ele diz: eu estou certo, eu tenho certeza, eu tenho convicção de que aquele que começou a boa obra, ele há de completar, ele vai cumprir. Se nós observarmos Paulo, ele fazendo essa mesma menção em Romanos capítulo 8, nós vamos observar que Paulo diz lá nos versículos 31 em diante, nós vamos observar Paulo fazendo declarações desta natureza: estou bem certo que nem a altura, nem a espada, nem o porvir, nem a profundidade. Paulo está falando que nem principados e potestades nos separará do amor de Deus. Paulo tem certeza disso. Estou bem certo. Então, esse estou bem certo, Paulo está transmitindo para os irmãos uma convicção, uma certeza, uma segurança. E é isso que Paulo e que a palavra de Deus, ela nos mostra que uma vez nós tomando uma decisão por Cristo Jesus, que venha gerar em nós, a palavra de Deus, venha gerar em nós certeza, convicções, sabermos quem estamos servindo. É entender que diante de qualquer circunstância, de qualquer situação que nós porventura possamos estar passando, tem que gerar, a palavra de Deus gerar em nós certeza de que aquele que fez a promessa, ele é fiel para cumprir. É por isso que Paulo diz: olha, eu estou bem certo, eu estou certo de que aquele que começou a boa obra em vós, ele vai cumprir. Ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Certeza, confiança, é não duvidar. Duvidar porque está preso, duvidar porque está em algemas, duvidar porque estou passando por um momento de dificuldade, turbulência. O vento não está soprando a favor, o vento está soprando contra. O importante é que a nossa confiança em Deus, ela não deve ser de forma nenhuma abalada. Não pode. Não porque nós somos super-homens, não é por causa disso. É porque em vez de gloriarmos nas nossas fraquezas, nas nossas imperfeições, nas nossas fragilidades, por que não nos fortalecer em Cristo que pode todas as coisas? Paulo, ele estava preso. Ele disse: olha, mas a minha confiança em Cristo, ela não está sendo abalada por causa da prisão. Eu estou certo. Eu tenho convicção de que aquele que começou em vocês uma boa obra, ele vai completar até o dia de Cristo Jesus. E o importante disto é que no versículo 8, Paulo diz assim: pois a minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós. E ele expressa justamente isso na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento de toda percepção. Paulo está dizendo: a minha testemunha é Deus. Deus é a minha testemunha de aquilo que eu estou transmitindo para vocês é sincero, é verdadeiro. Eu trago vocês no meu coração. E a prova disso é que eu tenho orado por vocês, apresentado vocês a Deus. Deus é minha testemunha de que o meu amor por vocês é sincero. O amor por vocês é verdadeiro.
E também eu faço esta oração para que o amor de vocês aumente mais e mais, para que vocês cresçam. Estou simplificando. Que o amor de Cristo em vocês gera em vocês maturidade. Que esse amor cresça. Que vocês alcancem uma maturidade, uma certeza, uma confiança em Deus, que nada possa arrebatar isso do coração de vocês. Então a minha oração é que aquela pequena semente que foi semeada no coração de vocês venha crescer. E que vocês venham realmente ser pessoas que aonde estiverem reflitam ou venha refletir a glória de Deus, a presença do Pai. E Paulo ele traz algo tão importante no versículo 10, para que provardes as coisas excelentes e serdes sinceros, inculpáveis, para no dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual, mediante Jesus Cristo, para a glória e o louvor de Deus. Para quê? Que Paulo ora para que os irmãos tenham esse crescimento, que o amor dele para com os irmãos e o amor desses irmãos venha a crescer. É importante que ele diz que eles cresçam e aumente mais e mais no pleno conhecimento e que tenham a percepção, toda percepção. Observe que a oração do apóstolo é que além deste amor ele venha aumentar e que esse amor ele seja em pleno conhecimento de toda percepção, para aprovardes. Isso aqui é que me chama a atenção. Para aprovardes as coisas excelentes. Para que ele venha experimentar as coisas excelentes. Se nós olharmos, Paulo ele gosta de usar essa linguagem justamente para que os irmãos tenham a condição de sair daquilo que é natural e adentrar aquilo que é realmente espiritual. Romanos capítulo 12, nós vamos observar tanto o versículo 1 quanto o versículo 2, que Paulo diz que nós temos que apresentar os nossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. E ele diz que depois que nós cumprirmos o que está no versículo 1, ele diz para que podeis experimentar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, só vamos experimentar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus quando nós entendermos que nós somos a oferta, que nós precisamos nos oferecer, precisamos nos dispor, precisamos ter esse entendimento que nós precisamos ser a oferta agradável ao Senhor. Que aquilo que eu estou oferecendo seja de fato agradável a Deus. E naquilo que eu estou oferecendo e Deus se agrada, nós vamos experimentar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. É por isso que Paulo está dizendo, ele ora, faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento de toda percepção, olha só, de todo conhecimento e de toda percepção, para que provardes as coisas excelentes, para que nós venhamos provar da excelência que Deus tem reservado para os seus filhos. E ser de sinceros. Precisa haver em nós sinceridade.
naquilo que estamos fazendo, naquilo que estamos oferecendo, naquilo que professamos, naquilo que confessamos diante de Deus, que haja sinceridade. E diz que sede sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Que nós possamos, em primeiro lugar, sermos sinceros. E em segundo lugar, que sejamos inculpáveis até o dia de Cristo. Ou seja, que não seja encontrado em nós manchas que nos rotula, que venham tirar de nós a presença, que nós não sejamos deixados levar pelo engano. Quando Paulo diz que nós sejamos inculpáveis, que não seja encontrado em vocês culpas que levam vocês à condenação, mas que vocês, entendendo o processo e o propósito do amor de Deus, em primeiro lugar, sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e o louvor de Deus. Queridos, e esta palavra ela possa adentrar o teu coração e você ser agraciado pela palavra de Deus, possa refletir a sua condição, a nossa posição, que esses tesouros eles possam ser realmente revelados diante de nós e possamos entendê-los. Que o propósito de Deus é de sempre nos manter fiéis